bom. Então, boa noite novamente. Preciso fazer uma consideraçãozinha. E a minha ideia de fazer essa apresentação, ela precisaria de 2 dias, porque, não sei se o Simval lembra, no semestre passado, nessa hora aí, eu falei sobre alguns casos aqui no Brasil de pessoas que ganharam milhões na loteria e em alguns anos, normalmente 5 anos depois, estavam zerados, sem dinheiro, morando de favor com os pais ou até com ex-esposas ou ex-maridos. Você trouxe, inclusive, uma série de vídeos Pois é. muito interessantes. Pois é. Isso, a ideia era chocar para a gente atentar bem para isso que você acabou de falar, né? De que não necessariamente a maneira como nós dois estamos falando aqui, mas o assunto em si, ele é muito importante e mereceria aí uma dedicação daqui para frente. E aí eu realmente não tive, porque precisaria de 2 dias. Eu fui ter consciência de que hoje seria o último dia, eu acho que foi ontem, alguma coisa assim. Então, eu peguei a apresentação do último período, excluí os vídeos, porque não teria como, tirei alguns slides para ficarem só 30 e vou tentar correr para ver se eu consigo falar no tempo. William... Mas, professor, e Amanda, logo nas aulas iniciais, eu não sei qual foi, se foi a terceira ou a quarta aula, o senhor apresentou para a gente alguns vídeos sobre o pessoal que tinha ganhado na Mega Sena e ficaram pobres, gastaram tudo em pouco tempo. Enfim, então... para quem estava acompanhando não vai ficar tão perdido. Pois é, olha só como é que eu estou desatento. Então, de repente, foi uma colocação dos vídeos, mas não nessa lacuna aí de questão de fruição, mas valeu aí pela lembrança. Muito grato mesmo. William, você levantou o braço ou a mão? Levantei, professor. Deixa eu falar uma outra coisa aí, depois que o menino aí falar. Prossiga, William. O senhor está confirmando que hoje é o último dia de aula, certo? Assim, para lecionar, tá? A gente tem um prazo aí, eu acho que até o dia 12 de Não, em março. questão da entrega do trabalho, professor. Pois é. Hoje é o prazo final também? Eu tinha... Não. É porque semana que vem é carnaval, eu tinha desconsiderado isso também, né? Tá. Então, pelo menos até semana que vem, mas nós temos mais 2 semanas oficiais ainda de período, que é a semana que vem e a seguinte. Sim. Então, a gente pode considerar essas 2 semanas para a entrega do trabalho. Mas eu quero lembrar o seguinte, fim de semestre acumula muita coisa. Então, a minha sugestão é mandar logo. Tá? Já tem uma galera mandando aí. A minha sugestão é não deixar para entregar muito próximo. Tá? Sim, só para saber, gente. Tá bem encaminhado, sim, só falta os detalhes, mas aí eu queria saber se hoje era o último dia mesmo. Não é hoje não, mas foi bem lembrado, sim, porque para mim foi um susto, infelizmente. Eu não queria parar de conversar com vocês hoje, mas semana que vem é um pouco impraticável, né? A galera vai estar viajando, eu vou estar viajando, então eu acho por bem não marcar. E na última semana, com certeza, por experiência, a galera já está sem ritmo e se preocupando muito com outras notas. Então, deu para encaixar isso daí. Eu podia ter feito a terça-feira e hoje, mas realmente eu não consegui. Foi uma questão de agenda minha aqui. Eu tive alguns problemas que eu não consegui contornar. Então, vamos lá. Peraí, quem quiser fazer... Oi? Pode falar. Tá, desculpa, fala aí. É um testemunho, como aqueles que a pessoa da igreja normalmente fala, né? Pede, fulano de tal, como é que estava a tua vida antes, né? Então, eu quero falar aqui um fato que ocorreu comigo e que é para a turminha aí toda ficar esperta, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O dia de hoje a gente vive, o dia de amanhã é uma incógnita sempre. Então, quando eu estava lá um pouquinho antes de eu começar a dar aula na UFRJ, tá? Eu comprei um carro muito interessante e andei com o carro há algum tempo, e era um carro clássico. Tá? Aí eu andei com ele um tempinho e vi que ele precisava fazer algumas coisas que naquela época eu não tinha nem dinheiro e nem capacidade para fazer o que eu demandava aquele carro clássico. Então, o que eu fiz? Eu peguei o carro e guardei ele
congelado numa garagem. Tá? E agora, no último quartil da vida, eu falei, pô, agora está na hora de tirar o carro de lá e botar o carro para funcionar. Né? O valor desse carro hoje é 1.200.000, tá? Para ter uma ideia. Então, o carro tem a placa amarela. E eu sempre fiquei descansado com esse negócio do Detran, que sempre foi uma grande esculhambação, que a gente, a qualquer momento, o carro está no meu nome, está tudo direitinho. Se você chega lá no cadastro do Detran, o cadastro do Detran aparece, você digita a placa do carro, aparece lá o meu nome bonitinho, que o carro é meu. Né? Acontece o seguinte, esses caras que são os pilotos de mesa, não entendem o que é cultura, não entendem o que é patrimônio, eles ficam sentados lá em Brasília achando que o mundo é a bolha deles, que eles vivem. Né? Eles não sabem que um automóvel antigo, um automóvel clássico, gera emprego aos borbotões, né? Porque você tem o pessoal que faz restauro de estofamento, o pessoal que faz motor, que faz a mecânica, que faz lanternagem, que faz pintura, né? Que faz os adornos. Então, tem assim, uma infinidade de pessoas que dependem disso. Né? E que os nossos legisladores em Brasília, muito cultos, né? Porque a gente, quando eles abrem a boca, a gente vê que eles exalam cultura, né? Eles entenderam que tudo não passa de carro velho. Então, eles colocaram um prazo até o final deste mês que nós estamos para a turma se adequar à placa nova do automóvel, a placa do Mercosul. Quem não tiver com a placa do Mercosul, a matrícula do carro estará cancelada. Ou seja, as pessoas que ainda têm, né, porque as pessoas vão comprando esses carros que são clássicos e vão guardando, feito se guarda vinho na adega, né? Se guarda um quadro na parede. Enfim, eu tenho 2 carros nesta condição e outra coisa, os despachantes não sabem como fazer isso para você atualizar os carros, nem o pessoal do Detran sabe como fazer. A minha grande sorte é que eu encontrei o presidente do sindicato dos despachantes, que é um cara que está especializado em atualizar essas placas amarelas, tá? E que ele sabe todo o caminho das pedras, mas ele sabe, os outros despachantes não sabem. Me pediram por cada carro, né, um despachante que é metido a saber, mas eu não sei se ele sabe, me pediu R$10.000 em cada carro para poder atualizar. Tá? Então, só estou falando isso para vocês. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente, tudo que a gente tem, isso faz parte do patrimônio que a gente tem. Né? Então, todo o patrimônio que a gente tem, pode ser um automóvel clássico, pode ser um terreno, pode ser um barco, pode ser, seja lá o que for, tem que estar sob o nosso controle o tempo todo. Aqui eu fui trabalhar em 48 empresas, dei aula em 6 universidades, eu fiquei correndo atrás do trabalho e não tinha tempo para parar para ficar cuidando de automóvel. Então, só fui cuidar agora que eu estou já na saída da vida. Então, não deixe para coisas que são do seu patrimônio para ser colocado a solução disso mais adiante. Né? Pelo menos, por exemplo, no caso desse de automóvel clássico, pegar e manter pelo menos aquilo atualizado. Se você não mantiver atualizado, vai acabar caindo numa legislação desses nossos congressistas fabulosos que nós temos no Brasil, que eles legislam de acordo com a cabeça deles, não escutam. Já houve, inclusive, várias audiências, tentativas de audiência do pessoal que coleciona automóveis, para ir lá explicar para eles o que eles não têm ideia do que seja carro antigo. Eles não têm ideia do que seja um mercado. Isso tem mercado internacional. Esse meu carro tem cotação internacional. Então, o cara chega e escreve do jeito que ele quer. Né? E, para complicar, a oxidação bateu em cima do número do chassi, tá? E que está tendo uma certa dificuldade para a leitura do número do chassi. Tá? Mas, mesmo assim, nós estamos contornando a situação, porque tem um sujeito que criou uma empresa que ele tem uma máquina que faz essa revigoração do número de chassi a laser. Aí a gente paga 500 pratas para o cara botar um número lá, que já está lá no lugar. Né? Então, um negócio que é meu, sempre foi meu, é meu há mais de 40 anos,
E o Estado só reconhece se eu tramitar com a documentação aí agora até o final desse mês que nós vigente. Quem não fizer isso até o final desse mês, perdeu. A propósito, Simval, aqui na frente da minha casa ontem eu vi um Maverick. Não sei se você lembra desse Ford. Claro que eu me lembro. Passou aqui. Ele tinha um apelido pejorativo que eu não vou dizer aí. Tá bom, depois você me fala. Beleza, galera, vamos lá então. Aproveitando o comentário da Amanda, que eu agradeço de novo bastante, por ela ter comentado que a gente assistiu a esses vídeos no início do curso. A ideia para, quando eu fui passar aqueles vídeos, é realmente provocar uma questão, não sei, eu diria psicológica, para a gente ver o quão ruim a vida pode ficar logo depois dela ter ficado maravilhosamente bem, entendendo-se que maravilhosamente bem é que, de repente, de uma hora para outra, entra muito dinheiro na nossa conta. Tá? Algo aí como 1,5 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões, prêmio de loteria. Praticamente todas as pessoas que fizeram algum tipo de depoimento em relação a isso apresentaram como motivos para terem perdido dinheiro. Tá? Normalmente eram homens, parece que não tinha vídeo de mulheres que passaram por isso. Eu não sei se há algum caso, mas todos eram homens. Então, eles apontaram como causa de ter perdido dinheiro mulheres, né, passar a vida em função de prazer sexual, diversão. Então, eram pessoas que só pensavam em se divertir. Então, existiam alguns cúmulos do tipo: agora eu sou milionário e vou morar na suíte presidencial do melhor prédio, se não me engano, era de Salvador, a cidade. E ficou lá alguns anos. Então, você imagina uma diária de uma suíte presidencial e você fica lá por anos. E festa todo dia. Muita mulher, para as quais ele tinha que pagar não só para ele, mas para outras pessoas. E também pagar a festa para as pessoas, né? Bebida, comida, esse tipo de coisa. E ajudar muitas pessoas, ajudar os amigos. Então, fulano, me empresta, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Teve uma pessoa que comentou que fretava avião para sair aqui do Santos Dumont, para ir até Bahia, assistir lá ao jogo do Bahia, né? Assistia ao jogo, entrava no avião e voltava. Então, ele convidava quem ele quisia. Pegava um avião grande, alugava, né, fretava, só para ir lá assistir ao jogo. Então, é uma latente falta de educação financeira. Eu diria um pouco melhor, é falta do que eu chamo de literacia financeira, que é a junção da educação financeira, que nesse conceito equivale a conhecimento. Então, ele não conhece questões relacionadas à educação a finanças pessoais, não tem habilidades e não tem atitude. Mas seriam pontos para a gente poder explorar, caso a gente tivesse algum tempo. Então, são exemplos interessantes, porque, de repente, a gente pode ganhar um prêmio, ganhar uma herança, alguma coisa acontecer na nossa vida, né, e a gente ganhar um dinheiro grande. Bom, então, a gente viu, vamos andar aqui para frente, nós temos esse método sobre o qual eu falei, e eu considero o último passo, o quarto, o que eu chamei de fruição e sucessão, que basicamente deixa eu acender aqui, é o que a gente chama, é o que eu chamo de fruição. Basicamente, todo esse processo, o quarto passo é fruição, não precisaria da palavra sucessão, mas considerando que nem tudo que você acumular você vai gastar, né? Então alguma coisa você vai passar para os seus herdeiros, o nome disso é sucessão ou processo sucessório. Basicamente, o que você juntar aqui numa vida de investimentos, você gastar ao longo de uma determinada idade, ao longo de um determinado período, que eu sugiro terminar aos 85 anos, um processo de consumo da maior parte do que eu chamo de massa crítica, que são os bens e direitos disponíveis para você usufruir ou obter fruição.
E isso aqui eu acho que é um assunto interessante, porque com algumas pessoas com as quais eu conversei, andei conversando aí ao longo dos anos, algumas pessoas não consideravam essa parte da vida uma parte importante. Então, algumas pessoas que consideram, por exemplo, investimentos importantes, e realmente o são, as pessoas pensam só na subida. Então, eu vou juntar. Então, de repente, estamos falando aí de 5, 6, 8, 10, 15 milhões durante uma vida. E aí a pessoa para de juntar dinheiro aos 75 anos e não consegue gastar esse dinheiro ao longo da vida. E aí, necessariamente, ele vai deixar herança. Aos 75, 80 anos, a gente começa a ter um processo de degeneração das células. Luiz, Sim, pode falar. deixa eu entrar nesse Por favor. ponto aí, que é a minha percepção. Tá? O fato de você ir juntando, também te dá uma certa tranquilidade nesta jornada. Por quê? Porque se você não está... A melhor coisa que um dinheiro pode proporcionar é você não precisar dele. Tá? Então, se você vem juntando de uma maneira sistemática, se você vem juntando regularmente, todo mês vem botando ali o dinheiro na sua poupança, né? E você, num determinado momento, verifica lá através dos seus balanços, né, periódicos que se faz sobre as aplicações financeiras, né? A gente descobre que tem um determinado valor que dá para comprar 2 vezes o apartamento que a gente mora. Só isso tem um valor incomensurável. Você não se estressa. Eu, durante muito tempo na minha vida, se o meu chefe olhasse para mim com cara feia, eu pedia demissão e ia procurar emprego em outro lugar. Não precisava, entendeu? Me cumprimentou mal, eu caio fora, porque eu acho que a coisa mais importante na vida é o ambiente que a gente vive. Eu sempre achei isso dessa maneira. Tá? Por isso que eu mudei 48 vezes de organizações onde eu trabalhei. Tá? Porque me enchem um saco, eu vou me embora. Eu não quero ficar num lugar que o clima é ruim, porque eu dependo daquele dinheiro para comer, para pagar o aluguel, para pagar a escola do filho, para pagar um monte de coisa. Então, o fato de você ter essa reserva aqui, tá? E se eu morrer no meio do caminho, que se dane, que se vire com o dinheiro. Não, ok. Tem um valor incomensurável isso para mim. Agora, para outras pessoas, não tem. Né? Para outras pessoas, pega o dinheiro todo, compra um carro novo, faz um monte de besteira, e depois, quando perde o emprego, não sabe o que vai fazer, fica dando cabeçada na parede. Eu não sei se o que eu vou falar agora vai de encontro ao que você acabou de falar ou se apenas complementa. A minha ideia é que complemente. Eu tenho uma formação em nível superior, você deve lembrar, em ciências aeronáuticas. Então, eu estudei aviação, por consequência, planejamento de voo. Uma coisa que a gente estudou uma vez e que chamou muito a minha atenção, que o Jumbo, um 747, que é um avião muito grande, ele tem uma quantidade de combustível muito próxima do perfeito ali para fazer um voo, como daqui para a Alemanha, por exemplo, como eu já fiz, para chegar lá com uma reserva de voar ainda 45 minutos. É uma coisa muito controlada. O voo, ele todo é muito controlado em função disso. E aí o professor havia usado um exemplo que eu achei interessante. Quando você coloca combustível a mais nesse voo, ele pesa algumas toneladas a mais e o consumo, por ele ter uma tonelagem a mais de combustível, gasta mais combustível do que se ele tivesse saindo mais vazio. Então, esse tipo de raciocínio, para a gente, como as ciências aeronáuticas elas estão bem evoluídas já há muito tempo, existem metodologias que são usadas para fazer um cálculo de performance de modo que você coloque uma determinada quantidade de combustível ideal. Com base nisso, eu estou supondo, esse é o método, não quer dizer que esse método ele é perfeito ou que ele seja o único. Eu estou supondo que exista uma quantidade ideal de dinheiro de modo que a gente possa estabelecer alguns parâmetros, como, por exemplo, usufruto até os 85 anos, com razoável probabilidade de dar certo.
né? É claro que a gente nunca vai saber o que vai acontecer. Porém, esses ajustes devem ser feitos anualmente e, como é que eu vou dizer? Quanto mais dinheiro nós tirarmos do presente, né? Lembrando daquele diagramazinho que tem a válvula que manda dinheiro para o futuro, quanto mais a gente mandar dinheiro para o futuro, menos o usufruto do presente vai se verificar. Então, é justamente a ideia de não acumular muito dinheiro. Inclusive, eu vou dar alguns exemplos, talvez você lembre, de pessoas que morreram com 8 milhões de dólares na conta. Né? É um tipo de coisa assim que eu acho chato. Né? Esse senhor tinha um determinado propósito na vida, que era viver sem ostentar e tudo, mas quanto esse senhor podia ter aproveitado? Né? Então, inclusive o próprio Carlos Batalha, um amigo comum nosso, meu e seu, ele não gosta muito desse raciocínio que eu falo, mas ele é direcionado para algumas pessoas que têm uma vida, durante a vida laboral, uma determinada renda, digamos aí, mediana da população, né? Que eu acho que essas pessoas podem juntar algo em torno de 2, 3 milhões e, com esse dinheiro, muito bem prover recursos até os 85 anos. É o que eu estou supondo, eu preciso de mais pesquisas ainda para ver. Mas é claro que, se eu puder ter 20 em vez de ter 8, é melhor. Inclusive, a minha cabeça está mudando um pouco. Né? Com a facilidade que eu estou tendo de fazer investimentos, eu pensava em não deixar antes, já estou pensando em deixar, por exemplo. Né? Então, e outra coisa interessante é a gente supor não, a gente entender que a nossa cabeça pode e deve mudar ao longo do tempo. Né? Mas, de qualquer forma, isso foi o que eu concebi para esse plano. Né? Então, é claro que tudo pode dar errado. Eu posso morrer amanhã, por exemplo. Né? Eu posso, mesmo com todo esse esforço e me dando bem nos investimentos, como está acontecendo, eu ganhar numa loteria, receber um dinheiro que eu não sabia, que estava à minha disposição, sei lá, tudo pode acontecer. Tá? Mas, sem dúvida, uma percepção de que eu tenho um patrimônio líquido maior do que deveria, ou grande o suficiente, que mais do que dê para eu bancar a minha vida, é excelente. Mas eu estou pensando em escassez de recursos, digamos assim. Ô Luiz, sim, a gente, na nossa jornada em busca do conhecimento desse ramo, a gente ouviu falar inúmeras vezes, né? Eu muito mais do que você, porque eu estou nisso, primeiro, sou mais velho, e segundo, estou nessa jornada aí desde 15 anos de idade. Então, tem 100 anos que eu estou prospectando as informações. E a gente sempre ouviu que os arquimilionários não deixam nada para os filhos. eu não sabia. Não deixam nada. Eles deixam, assim, um apartamento, uma morada, uma renda, assim, vamos dizer, de classe média, deixam coisas dessa natureza, tá? Sim. Porque eles entendem que eles também começaram do nada que os filhos têm que correr atrás. Um esforço danado para chegar àquilo ali. Mas o que está por trás disso é uma coisa mais importante que eu só descobri agora, esses dias, tá? Que é o fato de que o imposto de herança, sobre herança, nos Estados Unidos é gigantesco. Então, esses arquimilionários, eles interpretam que o Estado é um péssimo gestor e que vão fazer lambança com o dinheiro deles. Então, ele prefere já deixar o negócio tudo arrumadinho para doar para instituições de caridades, orfanatos, escolas, porque ele acha que vai surgir pessoas com talento, tá, para empreender e gerar emprego para as outras pessoas que estão ali do lado. Então, que o Estado tem, na maneira deles ver, tem muita corrupção, se joga muito dinheiro no lixo. Então, eles não gostariam, eles acham que eles empregam muito melhor o dinheiro doando para a instituição de caridade do que entregar na mão do governo. Tá? Então, isso foi aqui garimpando essas informações mais recentemente que eu vi falar, então está explicado por que eles não dão para os filhos o dinheiro. Tá? Porque o Estado vai abocanhar a maior parte desse dinheiro.
Tem um outro enquadramento também de que as pessoas, quando se dão muito bem na vida, filantropicamente, eles têm assim, um compromisso moral, e aí eu não sei se isso é uma questão velada, né? Uma demagogia, de você devolver para a sociedade o que você obteve de mais-valia, né? Então, isso pode ser só uma coisa para ficar bonitinho. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho na mão aqui, ó. Tá dando para ler? Análise de conteúdo. Né? O sujeito faz um discurso, mas o que está por trás daquele discurso? É a tal da busca pela verdade. Né? A gente não sabe onde é que está a verdade. A gente está sempre buscando. Então, eu vou precisar realmente correr muito para falar os 30 slides. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Então, isso é o que eu preparei. Eu vou falar alguma coisa sobre fruição, por que eu usei essa palavra, algumas variáveis que eu considero importantes, um processo chamado sucessão, que, na verdade, é processo sucessório, como eu tinha falado aqui atrás, olha, fruição e sucessão, que a maioria de nós não pensa a respeito desse assunto por envolver, basicamente, duas coisas, ou a morte ou a perda da consciência, ou alguma doença que nos impeça de fazer alguma coisa. Então, é um assunto sobre o qual a gente não quer falar. Entretanto, é um dos assuntos mais importantes que a gente tem na nossa vida de finanças pessoais e merece a nossa atenção, na minha opinião, já desde a idade de vocês. Tá? E algumas referências. Então, sobre fruição. Eu peguei essa laminazinha aqui na internet, está em inglês, mas eu achei interessante, né? Quanto tempo nós vamos viver? Eu e o professor Simval, por exemplo, a gente tem algumas discordâncias em relação a isso. Eu, em função de algumas coisas que eu ouço e que eu leio, eu entendo que as pessoas que hoje têm 24 anos, como é o caso da maioria da turma, devem chegar próximo dos 120 anos. O que eu não tenho condições de pensar ainda é como vai chegar lá, né? Se em cima de uma cama ou se conseguindo pelo menos andar, ter consciência, esse tipo de coisa. Tá? E eu vou deixar aqui alguns exemplos também para a gente ver como esse tipo de coisa acontece. Aproveitando esse seu só tocando nesse assunto aí, é o seguinte: ninguém chega nessa idade se não for cuidado. Um sujeito sozinho não chega. Né? Esse sujeito, vamos supor que o cara chegue com os 100 anos de idade. Né? Muitos, os filhos já morreram pelo caminho. Sim. Não tem ninguém para cuidar, porque você só prolonga a vida se alguém cuidar. Porque se você sozinho, você morre ali sozinho dentro do apartamento. Você morre antes, você não chega lá. Você cai, né? Você vai sair do banheiro, tropeça, cai. Ninguém está ali para te socorrer, ninguém está ali para fazer compra no supermercado, para você selecionar produto, né? Te levar no médico, porque quem vive esse tempo todo vai no médico toda semana. Né? Então, esse negócio de chegar a 120 anos é meia dúzia. Então, aí esse estudo aí, esse levantamento, não sei se teve metodologia razoável ou não, ele considerou o seguinte, que alguém com 78 anos, né, em média, terá passado 1,3 anos em transporte, 1 ano e meio cuidando de criança e aí por diante. Né? 10 anos e meio trabalhando e por aí vai. E 28 anos dormindo, né? 1/3 da vida a gente passa dormindo. Então, é um tipo de coisa que é muito difícil a gente, com 24 anos, pensar, né? Que a gente vai ter esse tipo de coisa quando tiver atingido aí 70, 80 anos. Então, a ideia aqui é questionar o seguinte, tirando dos 78 esses anos aqui, 9 anos sobram para você empregar de alguma forma. Então, é uma sugestão dessa lâmina para se pensar sobre esses 9 anos. Né? Então, como o professor Simval falou ainda agora, parte das atividades dele é cuidar de um acervo de carros antigos que ele tem. Poderia incluir nesse hobby, por exemplo, viajar de barco à vela, que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Um outro hobby que eu gostaria de desenvolver também, de voar de planador, é uma coisa que daqui a pouco eu vou estar aposentado, eu gostaria muito de fazer.
Então, a gente tem que planejar, aproveitar esses 9 anos, em média, né? E também eu não sei quando essa pesquisa foi feita, e, de repente, a idade não seria mais 78, poderia ser, por exemplo, 82, 85, né? E aí haveria uma outra distribuição aqui. Mas já dá para a gente ter uma boa ideia. Tá? Então, minha sugestão, pensar a respeito desse emprego do tempo aqui, né? Isso é uma questão até um pouco filosófica, eu entendo, que da gente raciocinar, né? O porquê trabalhar tanto, como levar a minha vida. Outro dia eu estava num restaurante, o garçom estava resolvendo alguns problemas, e ele falou alguma coisa lá que a gente achou da mesa, que ele ia ficar preocupado. Ele, não me preocupo não, já fiz 40 anos, agora eu ando mais devagar. Eu achei muito bacana aquilo que ele falou, porque com o tempo a gente vai realmente vendo que algumas coisas simplesmente não têm solução e que a gente tem que fazer o melhor para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, muita atenção aí, ó. Pouco mais de 10% do tempo que você tiver com essa idade, você vai poder destinar para você, né? Ao longo da sua vida toda. Então, vamos tentar fazer esses anos valerem a pena. E eu acho que isso tem a ver com fruição, porque eu, por exemplo, estou beirando a aposentadoria agora, eu estou beirando, eu não sei se eu vou ter esses 9, se eu vou ter menos, se eu vou ter mais, mas uma quantidade de anos que vai ter aí para frente para eu usufruir do que eu penso ser uma boa vida. Eu vi no Instagram, se não me engano, hoje ou ontem, uma amiga minha que costumava frequentar a mesma igreja que eu quando éramos adolescentes. Hoje foi o último dia dela na Marinha, né? Servindo na Marinha. Então, a galera lá desejando exatamente isso. Pô, aproveita agora, né? Viaja, passeia, se diverte e tudo mais. Então, isso precisa ser realmente uma preocupação. Como nós vamos gastar o dinheiro que a gente ganha. E como eu tinha dito, eu já conversei com algumas pessoas que mexem com educação financeira e a galera realmente não pensa nisso. Pensa só de acumular, 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 e aí não sabe se isso está sendo um valor pequeno ou exageradamente grande em função das necessidades que vai ter. E aí, começando alguns exemplos. Ó. Esse senhor, em junho desse ano agora, do ano passado, quando eu lecionei, se não me engano, pela primeira vez essa aula, acho que eu já fiz isso umas 2 vezes, ele estava com 112 anos, não sei se ele ainda está vivo, né? Emílio, o homem mais velho do mundo, 112 anos. Então, hoje, 2020, 2021, 2022, as pessoas estão rompendo aí a barreira dos 110, 112 anos. Tá? Nascido em 1908, 4 anos após um avô meu que já faleceu há muito tempo, há muitas décadas, em Porto Rico, é o segundo de 11 filhos, frequentou a escola por apenas 3 anos. Então, talvez, no caso dele, sem correlação, né, de conhecimento, por exemplo, ou pelo menos adquirido formalmente, tendo ajudado o pai na plantação de cana-de-açúcar, em casa chamada de Dom Milo. Disse que o segredo da longevidade, isso é uma coisa que eu faria também no lugar de vocês. Não sei se o Sival daria esse mesmo exemplo. Estudem pessoas que estão sendo longevas, que estão vivendo muito, principalmente pessoas que estão vivendo muito com qualidade de vida, definam o que é a qualidade de vida, uma boa família, dinheiro, bens, viagens, experiências, etc. Tá? Então, qual o segredo da longevidade? Eu lembro que eu vi uma vez um livro de uma jovem que entrevistava pessoas acima de 70 anos para saber como elas chegaram lá tão bem. É um tipo de coisa muito rica que nós, com pouca idade, a gente não tem a percepção de que isso aqui é muito importante, porque a percepção da idade avançada ela é muito fraca aos 20 anos. Então, o segredo, meu pai me criou com muito amor, olha aí, ó, que coisa bacana, e me ensinou a amar a todos. Sempre me dizia para fazer o bem, para compartilhar tudo com os outros. Além disso, Cristo vive em mim. A gente não sabe se ele está falando verdade ou se está fazendo um discurso também, né, Simval? Mas talvez tenha um discurso para se falar numa hora dessa, né? Mas o fato é que o corpo dele está resistindo bastante, porque 112 anos é tempo pra caramba. Teve 4 filhos, 2 já faleceram, o professor Simval falou que as pessoas às vezes enterram os seus próprios filhos vivendo muito,
Sua esposa Andréa já faleceu em 2010, após 75 anos de casamento. Boda de quê, Simval? Nem sei. Sei lá. Usa marca-passo desde os 101 anos, então o professor também já falou sobre isso. Tem uma determinada idade que a gente já não vive, digamos assim, a gente está na vida passivamente, né? Tem que ter uma equipe cuidando da gente, normalmente família, pessoas próximas. Então, por algum motivo, todas as células desse senhor, elas estão caminhando aí, né, em direção a sei lá quanto tempo. Vivendo sob os cuidados de 2 filhos, o professor também deixou isso claro, tem que ter essa patota aí por perto. Patota é outra palavra que eles não sabem o que é. Já houve uma mulher mais velha, Kane Tanaka, com 117 no Japão. Recorde, Jeanne Louise Calment, 122 anos, França, faleceu em 1997. 122 anos. É muito tempo, meu Deus do céu. Então, longevidade é um assunto que, para mim, para o professor Simval, já não faz muito sentido. Para mim, eu não sei como o professor se pronunciaria em relação a isso, eu já estou me considerando longevo, né? Como ele brincou comigo ainda agora, eu estou sendo um pai-avô, né? Pai acima dos 55 anos, já era para eu estar sendo avô, mas hoje em dia a configuração da vida, não sei se assim a gente poderia falar, ela está muito doida, muito diferente, né? O projeto do nosso corpo é para, depois de 50 anos, já começar a falecer, e a gente está vendo aí pessoas com 50, 60 anos praticando esporte, praticando exercício físico, em plena atividade. Então, eu acredito que a longevidade, com o tempo, ela vai se estender com bastante intensidade para a geração de vocês. Muita atenção para isso. E a Previdência, obviamente, não vai bancar isso tudo, né? O que se tem para dividir entre as pessoas vai ser sempre um determinado X, que com uma base maior dividida, as pessoas vão estar vivendo mais, vai ter cada vez menos renda de Previdência para cada um de nós. Muita atenção, hein? Com 24 anos dá para mudar muita coisa na vida. Vamos lá. Ronald Reed. Esse cara aqui, ele faleceu há pouco tempo, eu não lembro quando ele faleceu. Tá? Mas ele era um guardião, não, um zelador. Tá? Ele era um zelador de um determinado posto de gasolina, atendente de um posto de gasolina e zelador de um prédio, de um condomínio, alguma coisa assim. Conseguiu juntar 8 milhões de dólares. Tá? Então, no momento em que ele faleceu, as pessoas não sabiam porque ele não demonstrava isso. Tá? Ele trabalhava normalmente, tinha uma vida super simples. Quando ele faleceu, foram ver, tinha 8 milhões investidos. E ele sabia investir. Né? Empresas como GE, Bank of America, AT&T, rede de farmácia CVS. Disse que investia em que conhecia e que pagasse dividendos. Com isso aqui eu concordo com ele. Dividendos é a palavra mais bonita que existe. Eu tenho vivido isso daí. Faleceu aos 92 anos. Então, olha só, repara. Tem aquela lâmina falando dos 78. Eu acho que uma idade interessante é 85, está no meio termo. Ele chegou a 92 com uma vida tranquila. Então, quanto tempo tem aí para vocês? Algo como aí em torno de 70 anos pela frente. Né? O meu horizonte é, na melhor das hipóteses, 40. Né? Então, é interessante a gente ter essa ideia de tempo à frente, porque a gente tem uma oportunidade de trabalhar esse tempo. Entre mim e vocês, diferença aí de 40 para 70 anos, olha que possibilidade vocês têm de juntar dinheiro através da Bolsa de Valores. Isso realmente é uma coisa muito importante. Ninguém parecia ter ideia de que ele era tão rico, porque ele não demonstrava isso. Ao contrário daquelas pessoas que a Amanda me ajudou a lembrar, que perderam dinheiro justamente porque iam na contramão do que esse senhor fazia. Estima-se que precisaria investir $300 por mês por 65 anos, com um rendimento de 8% ao ano. Não desfrutou de toda a sua fortuna em vida. E é aqui que é um dos pontos principais de eu ter criado um assunto chamado fruição. Na minha concepção, nós precisamos consumir a fortuna ou o patrimônio líquido em vida.
E existem maneiras da gente, de alguma forma, com alguma probabilidade de dar certo, prever como isso vai acontecer. O nome disso é fruição. O que tem por trás disso? Matemática financeira, estatística, alguns dados, informação sobre o seu estilo de vida. Tá? Então, não desfrutou de sua fortuna em vida, decidiu destiná-la após a sua morte para uma biblioteca local. Então, ele já tinha isso preparado, faleceu, as pessoas executaram. Tá? Mas olha aí, 8 milhões de dólares, vezes 5, 40 milhões de reais, mais ou menos. Né? É muito dinheiro. Então, atenção para isso. Tá? Aproveitar a fortuna, o produto dos investimentos em vida. Isso tem que fazer parte do investimento, do planejamento. Eu lembro, eu estava em Brasília participando de uma reunião pelo Conselho Federal de Contabilidade. Um amigo meu, eu representava o Rio de Janeiro, ele representava São Paulo. Quando eu falei sobre isso para ele devia ter uns 15 ou 20 anos a menos que eu, ele praticamente caiu para trás, assim, conceitualmente. Ele falou, Luiz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu só realmente penso em acumular. Eu não pensei que eu tenho que ter talvez um teto razoável para eu poder, a partir dali, já começar a gastar o dinheiro. E eu vou falar aqui do exemplo do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, uma informação muito interessante sobre a vida dele. Então, atenção para esse exemplo desse senhor aqui. Ann Scheiber, nascida em 1893, então a gente já vai pegando aí um exemplo lá de trás, em Nova York, raramente saía de casa, o que dá ideia sobre a frugalidade dela, é a condição de ser frugal. Frugal é uma palavra que não é muito conhecida nossa, mas quer dizer o seguinte, assim, sendo meio pejorativo, mão fechada, né? Mas, numa linguagem um pouco melhor, uma pessoa que tende a gastar pouco dinheiro na sua vida. Isso é uma pessoa frugal. Praticamente todos os milionários tiveram uma vida frugal, em média, em 57 anos, idade média de atingir $1 milhão em patrimônio líquido nos Estados Unidos. 57 anos de idade, a minha idade hoje. A propósito, eu não sou milionário nem em dólar, nem em reais, em investimento no banco. Tá? Então, obcecadamente frugal. Ser frugal é uma coisa, ser frugal ao extremo é outra. Deve ter conhecido apenas seus advogado e corretor. Então, eram pessoas com quem ela se relacionava. Sem riqueza aparente, então, de novo, que nem o outro lá, o janitor, o zelador, não ostentava riqueza. Ganhava $4 mil por ano, o que hoje parece ser pouco, mas na época, lá 1800 e pouco, não era pouco, no início de 1900 e pouco também. Tá? E nunca fora promovida. Recebeu $5 mil a se aposentar aos 51 anos de idade, ganhando $3 mil por ano. $3 mil. Faleceu aos 101, ou seja, ela viveu 50 anos ainda, depois de aposentada. Faleceu aos 101 com 22 milhões, em 1995, não tendo gerado riqueza em seus anos laborais. Olha aí, $22 milhões. O exemplo anterior, 8 milhões. Aqui devia ser ela, né? Ela teve muito tempo, ou seja, 50 anos, e alta taxa de poupança, ela poupava em torno de 80% do que ela ganhava, não tendo se casado ou tido filhos. Outra coisa importante aí, tá? Eu acho que eu coloquei em algum slide desses aí para vocês, que me interessa saber, se não me engano, era patrimônio líquido ou bens e direitos correlacionado com quantidade de filhos. Então, a gente sabe que ter filhos exige muito dinheiro. Tá? Então, não ter filhos seria mais ou menos um pré-requisito no caso dela aí. Tinha um perfil de buy and hold. Quem está acostumado já sabe, mas quem não sabe, é perfil de que compra e mantém as ações ou os títulos de fundo imobiliário, tendo investido em Coca-Cola, Pepsi, Pfizer, Abbott Labs, Colgate, Palmolive e Schering Plug, algumas das empresas que ela investia. Os 22 atualizados para 2017, época dessa reportagem, seria equivalente a $35 milhões. Deixou toda a herança para 2 instituições de ensino, alinhado aí com o que o professor falou, não só também o que aconteceu com outra pessoa. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de pessoas, como a Amanda lembrou, né, dos vídeos. Eu tinha dado alguns exemplos de pessoas que praticamente jogaram o dinheiro pela janela
e algumas pessoas, como essas que eu estou mostrando, que ganharam muito dinheiro e não gastaram. Os dois casos, para mim, estão bem errados. Eu, por exemplo, se eu chegar perto da minha morte, olhar meu saldo bancário e tiver lá muito dinheiro, eu vou ficar muito chateado. Muito chateado. Então, eu acho que a gente precisa ter a habilidade de gerar riqueza, mas também precisa ter a habilidade de consumir isso numa coisa chamada felicidade. Então, uma outra questão também que eu já falei lá na época do orçamento. A gente precisa ter um propósito na vida, né? A partir do Luiz, nascimento do... Opa! você falou a palavra mágica felicidade. E sabe que eu comprei aqui uns 5 ou 6 livros que falam sobre o assunto, mas eu, no outro dia, vi, acho que até mandei para você, via Zap, uma mulher falando que felicidade ela se dá na medida em que você desenvolve a capacidade para resolver problemas. Então, se você resolve um problema que está lhe afetando, é que você atinge o estágio da felicidade. É uma que não consegui encontrar nos livros nenhuma definição do que vem a ser felicidade, né? O máximo que eu encontrei se dá pelo inverso, né? Pela a tristeza, que é a ausência de felicidade, mas não diz o que é felicidade. Eu acho que eu já falei aqui, minha pós-graduação, meu doutorado foi na psicologia, e um dos assuntos mais falados em aula de psicologia é felicidade. Essa dúvida também é de lá. Eles pesquisam, os psicólogos pesquisam sobre felicidade, e, na verdade, é algo bem difícil de definir, né? O que se tem aí são algumas medidas, né, sobre indicadores razoavelmente objetivos, que dentro de um determinado score, uma marcação, você pode dizer que esteja mais ou menos feliz. E uma coisa interessante é que essa medida, normalmente, em pesquisas, é coletada uma vez por dia, uma vez por semana, ou coisas assim. Então, esse nível de percepção de felicidade ela vai variando de acordo com os dias. E aí existem algumas variáveis, né? A própria fisiologia da pessoa, a maneira como o corpo se comporta, algumas questões de pensamento, de felicidade, de saúde, de emprego, de capacidade de solução de problemas ou outras atividades, como o professor acabou de falar. Mas, de qualquer forma, vamos tentar encontrar... A gente está aqui na vida por quê, né? Então, é muito interessante a gente ter uma vida com um propósito bacana, de modo que a gente possa viver o máximo de anos possível em busca disso. Então, passar uma vida feliz, quando a gente der o nosso último suspiro, deve ser uma sensação muito bacana. Estou indo embora dessa vida, mas estou indo assim com a sensação de que realmente eu aproveitei bastante. E ter dinheiro para aproveitar é importante, por isso essa nossa disciplina, Simval, eu acho que é uma das melhores aí do curso, né? Então, eu preciso saber juntar o dinheiro, mas por isso eu coloquei esse assunto. Eu preciso também saber gastá-lo, né? E fazer isso de maneira planejada, de alguma forma, mesmo sabendo que pode dar errado, obviamente, né? Pode dar errado por falta ou pode dar errado por excesso, como esses casos que eu estou mostrando aí. Fruição, desfrutar, né? Aí a definição da palavra, se o Simval quiser complementar, mas, né, tem um pouco a ver com fruta, né? A fruta é algo que você degusta ou sorve, né? Daí a palavra sorvete, aproveitar o alimento, né? Então, desfrutar, deleitar-se com algo. Algo o quê? Um colchão de dinheiro, né? E é para isso que a gente vai para a Bolsa de Valores. Fruir os benefícios. Por isso que os pagamentos da aposentadoria chamam-se benefícios. Usufruir das vantagens e benefícios de um determinado bem. Então, são algumas definições que eu vi em dicionário mesmo, para a gente entender melhor essa palavra, que não é uma palavra muito comum, né? Fruição, esvaziamento do patrimônio líquido. Olha só que coisa bem seca e bem certeira, né?
o que a gente vai fazer na fase anterior dos investimentos? Acumular bens e direitos, que contrapostamente, não sei se poderia falar assim, ou em contraposição às obrigações, você vai ter o patrimônio líquido, e é isso que importa. Esvaziamento do patrimônio líquido com a aproximação da morte. Então, eu preciso ter alguma ideia, mesmo que ela esteja errada, é melhor ter um plano digamos assim, capenga, do que não ter plano algum. Eu preciso ter uma ideia da jornada que eu vou ter para frente. Então, eu lembro, há muito tempo, quando eu comecei a poupar para minha aposentadoria pelo Bradesco, que eu via lá, data de saída, 2024. Isso tem 30 anos. Olha o 2024 batendo aí na nossa porta, né? Então, eu olhava para aqueles extratos que chegavam na minha casa e falava, nesse 2024 aqui, eu vou começar a usufruir desse dinheiro que eu vou estar juntando. Como eu já disse para vocês, comecei com 50, hoje eu pago 125 por mês, e o fundo está com 300 mil, atingiu agora no mês de fevereiro. Então, isso é um indicador para mim de que minha morte está chegando. Ainda está um pouco longe, mas eu já consigo ver ela lá na frente, né? Então, eu preciso realmente ter uma boa concepção desses 40 anos que eu penso ter à frente, do que eu vou fazer com eles, né? E acredito que meu filho aqui vai tomar muito do meu tempo, o que é uma coisa muito maneira. Algo que eu tenho que pensar nesse processo de fruição: saques anuais ou mensais. Para quem mexe com investimento, sabe que isso daí é interessante. Para quem investe, por exemplo, em fundos imobiliários que têm pagamento de proventos mensais, um orçamento mensal ele é mais adequado. Para quem mexe com ações, que normalmente pagam em bimestres, trimestres, quadrimestres, semestres ou anos, um orçamento anual ou quadrimestral talvez seja melhor. Então, o segundo passo do nosso método aqui, tá? O primeiro, endividamento; o segundo, processo orçamentário. Eu preciso saber como a minha fruição vai ser fruída, né? Como o meu patrimônio líquido vai ser fruído. Como que eu vou esvaziar de riqueza o meu patrimônio. Então, para saques anuais ou mensais, o processo orçamentário é muito importante. Gestão da fortuna, ciclos econômicos e proporção entre renda fixa e renda variável. Imagina que a gente está beirando a aposentadoria e aí vem uma crise dessa de Covid, ou esse conflito aí de Ucrânia e Rússia. Então, um monte de coisas pode acontecer para essa programação da gente começar o nosso período de fruição. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas alguma coisa sobre hedge ou sobre proteção de ativos é necessária aqui nesse caso. Eu preciso estudar isso, mas, basicamente, proporção entre renda variável e renda fixa. A renda fixa, à medida que a gente chega perto da aposentadoria, tem que ser bem maior do que renda variável, a menos que você seja um louco pela Bolsa de Valores, como é o meu caso, e esteja disposto a manter 100% dos seus investimentos em renda variável, como é o meu caso. Só que o tamanho do risco é bem grande. A riqueza precisa ser conservada enquanto dura a fruição. Então, é aqui que está o emprego do planejamento com base na matemática financeira, para que isso que o Gustavo Cerbasi chama de massa crítica, esse bolo de dinheiro, de riqueza, ele dure durante uma programação que você faça até a idade que você queira. Sugestão minha, 85 anos é uma boa idade. Hoje, pessoas que estudam a longevidade entendem que, eu vi isso numa reportagem que eu conduzi, numa live na internet, seria uma idade, ele chamou de idade ótima de aproveitamento dos anos da aposentadoria. Tá? A partir dos 85, na maioria dos casos, assim, o desgaste do corpo, o desgaste emocional, etc., começa a ficar grande em relação aos benefícios que a gente tem, que uma viagem pode proporcionar, por exemplo. Tá? Então, eu preciso saber fazer o dinheiro render e tirar dele dinheiro durante o tempo, porque isso vai durar 20, 30, 40 anos.
realização do estilo de vida desejado. Então, qual é o estilo de vida que você tem? E aí é importante entender felicidade, é importante saber propósito, é importante a gente ter uma boa ideia do que a gente vai querer fazer nessa época. Na medida do possível, obviamente. Você se prepara para ir aproveitar a vida, de repente contrai uma doença, ou casa de novo, e casa de novo, e casa de novo. Então, não tem riqueza que suporte isso tudo. Fase de rendimento passivo, é como a gente costuma chamar, né? Renda passiva, enquanto durar a massa crítica. Massa crítica, pelo Gustavo Cerbasi, eu acho legal falar, porque foi dele que eu tive essa ideia, que eu li essa ideia. Ele chama de massa crítica a quantidade de bens e direitos, ou seja, os valores que você vai administrar para bancar a sua fruição. Isso daí é efetivamente o dinheiro trabalhando para você. A gente ouve falar em apresentações sobre investimentos, né? Você tem que fazer seu dinheiro trabalhar para você. É aí que isso vai se efetivar, né? Agora, na fase que eu estou, por exemplo, de juntar dinheiro, ele está trabalhando, mas ele está trabalhando ainda no crescimento. Quando eu começar a desovar isso, é que eu posso conceber que realmente ele vai estar trabalhando para mim, né? Então, ele vai estar retornando para mim valores acrescidos em função do tempo e da capitalização do juro, os pagamentos que eu terei feito ao longo do tempo. Consequência direta dos investimentos. Fruição vai depender de você investir. Então, começar agora com pouca idade, você vai ter mais chance de ter uma fruição melhor possível. É proporcional ao esforço. E nesse esforço aqui, pelo menos duas variáveis. O conhecimento que você tem que ter para fazer o seu dinheiro ser multiplicado, né? E a habilidade que a gente tem que ter de manobrar aquela torneirinha de mandar dinheiro para o presente ou para o futuro, né? E quando você manda para o futuro, você tem que ter o conhecimento sobre renda fixa, renda variável, para fazer esse bolo crescer o máximo possível. Então, aqui está o nosso esforço. Eu preciso aprender a lidar com isso. Boa oportunidade para ensinar a família. Então, imagina que você é uma pessoa que aos 45, 50 anos já terá juntado, sei lá, 2, 3, 5 milhões. Como você vai poder espalhar a experiência, né? Caso você queira, obviamente, né? De reunir as pessoas, principalmente que você vai ter sobrinhos, netos, etc., bem mais novos que você, e você vai poder, pelo menos, passar o conhecimento da sua experiência para eles. Tá? Ou seja, você vai ensinar essas pessoas os benefícios do investimento. O que tem acontecido comigo agora? Por mais que eu fale para as pessoas mais próximas a mim, amigos ou familiares, parece que entra aqui e sai aqui. Né? A galera realmente não dá muito ouvido para isso. Isso é muito comum. Tá? É muito comum mesmo. Né? Um amigo com quem eu estava conversando, ele falou assim para mim, que eu achei bacana. Luiz, a bolsa simplesmente não é para algumas pessoas. Tá? Então, não adianta você explicar, não adianta você dar exemplo, não adianta você mostrar a felicidade que você está sentindo por já ter dividendos entrando na sua conta, mas aquilo ali não significa muito para as pessoas, algumas. Tá? Já vi de uma palestra que a sua longevidade vai depender 20% do que você é da sua família, questões hereditárias, e 80%, ou seja, uma proporção maior, não sei se 80%, mas maior do que essa carga hereditária, vai depender de você. Fazer exercício, alimentação saudável, aquele papo sobre felicidade. Você tem que ter momentos felizes, né? Algumas coisas na vida têm que te dar realmente prazer, de você encher o peito de ar e falar, pô, que bacana que eu estou vivo, esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com isso. Tá? Estilo de vida. Muito cuidado com isso. Alimentação, sono, felicidade em família, coisas que você gosta de fazer, como o professor falou aí, a felicidade às vezes tem a ver com solução de problema, né? Eu, particularmente, eu achei esse exemplo interessante, porque o meu filho toda hora quebra alguma coisa, me traz aqui para consertar, o que para mim é simples, né? Fazer uma cola ou consertar o brinquedo que ele quebra ali. E a sensação que eu tenho de ajudá-lo, né, a consertar um brinquedo é uma coisa muito bonita. Então, realmente, é bem bacana isso. Muita atenção ao estilo de vida, isso vai depender do quão longevo você vai ser. Ou seja, a sua longevidade vai depender disso, é o contrário. Propósito é algo importante para essa fase. Fazer o que com dinheiro? Tá? Então, dei aqui alguns exemplos de pessoas que morreram com milhões de dólares na conta e não utilizaram. Entender a liquidez
a gente está entrando agora num conflito, né? Então, não sei como é que foi a Bolsa hoje, mas já li uma coisinha ou outra que deu uma caída, mas a tendência é cair, né? Dependendo aí de como os líderes das nações vão lidar com essa questão. Então, você tem que programar para quando você for sair da aposentadoria, a liquidez está boa para você. Só que isso daí não é bem assim, né? Então, você tem que, na verdade, programar uma faixa de tempo. A gente sabe aí, historicamente, que Bolsa de Valores, por exemplo, tem períodos médios de crescimento de 7 anos, períodos médios de queda de 3 anos, por exemplo. Tá? Então, dependendo do momento que você tiver na sua vida, você vai... Quanto mais você tiver na bolsa, mais você vai ver esses períodos aí de subida e de descida. Muita atenção, chamado de mercado de urso para baixo e mercado de touro para cima. Tá? Então, é um tipo de coisa que você tem que entender. Eu dei um exemplo aí, quando eu fui falar de investimentos, do Mário Halfeld, um professor de finanças pessoais lá de uma universidade federal lá no Sul. Ele falou sobre isso daqui. Tá? Você precisa controlar as variáveis de modo que a liquidez seja algo que esteja razoavelmente sobre seu controle. E aí, essa proporção aqui de renda fixa e renda variável é muito importante, especificamente, para isso daqui. Vai chegando a época da fruição, você vai migrando da renda variável para a renda fixa. Quando você adota uma postura como a minha, por exemplo, de manter quase tudo em renda variável, significa que você está correndo muito risco, né? De dar uma merda muito grande e você passar um bom tempo até recuperar o que você terá feito ao longo do tempo. Então, isso aqui é realmente uma proporção que você precisa entender muito bem. Então, entender a liquidez e gerir a massa crítica, essa quantidade de dinheiro, quanto a isso, é muito importante. Então, é muito importante gerenciar a massa crítica associado à liquidez. Meu Deus, ainda falta muito slide. Vamos tentar andar rápido. Aqui é o seguinte, tá? São 2 gráficos para que a gente entenda o seguinte. Você ter 500 mil reais, se você tiver 0,2% ao mês, ele te paga R$1.000 por mês pelo resto da vida, ou R$2.500 por mês se você tiver 0,5% ao mês. Lembrando que isso daqui provavelmente foi feito quando a Selic era 2% ao ano. Agora a Selic está 10%, isso aqui dá resultados bem diferentes. Tá? Mas vamos imaginar que os investimentos dão isso aqui, estão dando muito mais a propósito. Tá? E aí o que acontece? Você tem que juntar 500 mil, repara que o exemplo da direita ele tem uma performance parecida, porém com muito menos dinheiro, 250 mil, a metade. Você pode juntar uma determinada quantidade de dinheiro e fruir dessa massa crítica, essa linha reta, e quando você morrer, alguém vai ficar com esse dinheiro. Então, o que você não fruir vai para a herança. Tá? Essa é uma determinada postura. Agora, se você usar o processo de juros compostos durante a fase de fruição, você com um valor bem menor, repara que aqui eu estou com 500 mil, aqui eu estou só com 250, tá? Você consegue obter os mesmos valores. Estou com um problema aqui de ver se isso daqui está mesmo. Então, tendo 0,5% ao mês, esse segundo exemplo, esse 250 dura 9,8 anos. Lembra que aquele quadrozinho que eu mostrei no início, de que você teria 9 anos para usar na sua vida? Só que ali são 9 anos durante os 78. Né? E aqui eu estou falando de 9,8 anos a partir do momento da fruição, é diferente. Se você baixar... Cadê? Perdão. Aqui eu já não estou entendendo o exemplo, porque aqui... Não, os dois são 0,5%. Ah, tá, entendi. Você dura 9,8 anos se você não deixar herança. Se você deixar uma herança que aqui eu estabeleci em 50 mil reais... Não, é o contrário. Com a herança só dura 9 anos, mas sem herança vai durar 11,5 anos, ou seja, praticamente aí 2, quase 3 anos a mais. Então, essa variável, você vai ou não deixar herança, ela é muito importante. Ela vai, aqui nesse caso, desse exemplo,
ela vai impactar, já que os dois valores são os mesmos, R$ 2.500 por mês, ela vai impactar no tempo. Vai ficar um tempo menor se você deixar a herança, ou um tempo maior se você não deixar a herança. Aqui para a gente lembrar da importância desse assunto, né? Um ditadozinho. Pai fazendeiro, filho cavaleiro, neto sapateiro. Isso aqui é usado para pessoas que não administram essa riqueza ao longo da família. Então, o professor também deixou isso claro aí no início. Às vezes, como é que se chama? O patriarca da família ganhou muito dinheiro, os filhos dele nasceram à sombra dessa riqueza, aproveitam, não sabem gerar, só consomem, o filho do filho, pior ainda. Né? Então, também tem outro ditado aí, pai rico, filho pobre, neto... Não, pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, muita atenção para isso. Tem até um livro aqui de um advogado, a riqueza familiar ela precisa ser construída e mantida. Né? Então, isso é um assunto assim, bem interessante. Olha aí o Bezos. Fiquei sabendo porque ele fez... Eu vou fazer 58 esse ano, ele fez 58 agora em janeiro. Então, nasci no mesmo ano que o dono da Amazon. Né? Pode haver um nível de riqueza em que não se possa consumir totalmente, que não se possa consumir totalmente essa riqueza. Né? Então, aqui tem o exemplo do Jeff Bezos. Ele é tão rico que ele nunca poderia gastar o dinheiro que ele ganhou em um único dia dessa semana. Então, num único dia, o dinheiro que ele faz naquele dia não é mais do que suficiente para ele viver o resto da vida. Então, imagina que situação, né, de você ter uma riqueza absurdamente grande e que cresce de uma determinada maneira que você não consegue mais gastar. Né? More money, more trouble. Mais dinheiro, mais problema. Não estou falando que ele é uma pessoa com problemas, não. Mas esse é um assunto que envolve essas variáveis. Né? Isso pode acontecer com você. Por que planejar ter muito dinheiro de modo que você não consiga gastar? Será que vale a pena isso? Tudo bem. Quanto mais dinheiro, maior a sensação de tranquilidade. Meu filho está aqui querendo participar da aula. Bom, fruição, de quanto eu preciso para me desligar de tudo? Aí eu fui fazendo algumas pesquisas, né? Você precisa ter uma boa aproximação de quanto gasta por ano. Importância do orçamento. Então, quem tem um bom orçamento tem uma boa ideia. Bom, eu tenho tanto dinheiro, vou durar quanto tempo com esse dinheiro? Essa é a questão. Então, ele deu um exemplo, $70 mil por ano, gastos normais, mais fundo de emergência, mais impostos. Seria equivalente a 1.650.000. Então, com 1.650.000, você consegue tirar 70 mil desse dinheiro aqui e viver. Provavelmente, nesse caso aqui, ó, essa reta aqui, 1.650.000 te dão esses 70 mil por ano indefinidamente. Mas poderia ser esse também, eu não sei qual dos dois casos. A grande lição: não importa o que aconteça, é sempre benéfico guardar ou investir dinheiro em qualquer boa chance que tiver em seu caminho no futuro. E isso aqui é para vocês. Né? É sempre benéfico guardar ou investir dinheiro em qualquer boa chance que tiver em seu caminho. Você está tendo uma disciplina na sua formação que está te pentelhando com relação à importância dos investimentos e também com a importância de se programar o consumo desse dinheiro. Tem um estudo chamado Trinity, né, publicado em 98, para determinar taxas de retirada de portfólio. Então, a galera fica lá pesquisando o seguinte: de tudo que você tem, quanto você pode tirar por ano para manter esse dinheiro indefinidamente? Então, é aquele primeiro gráfico onde ele é paralelo à reta horizontal. É a regra dos 4%. Então, se você tirar do seu portfólio 4% por ano, por esse estudo, você mantém a sua riqueza indefinidamente, ou tem uma grande chance disso acontecer. O contexto refere-se a um saque anual para manter o custo de vida. Assume-se um prazo de 30 anos. Aliás, não é indefinidamente, é 30 anos. Então, é um exemplo parecido com aquele gráfico da direita. Né? Então, 4% ao ano, o bolo de dinheiro rende e você gasta. Rende e você gasta. E fica aí nesse ciclo, decrescendo aos poucos, chega a durar 30 anos.
Isso é algo fácil de se fazer, você fazer uma conta dessa em matemática financeira com HP12C. Algumas variáveis importantes. Então, checklist anual, sugestão minha. Observar a taxa de juros. Então, como eu falei, essa aula aqui foi programada quando a Selic era 2% ao ano. No semestre seguinte, ela passou para 5%. O semestre atual, ela está em 10% ao ano. Então, muito do que eu estou falando aqui, se eu quiser colocar exemplo numérico, não vai rolar como um exemplo aplicável hoje em dia. Tá? Então, eu tenho que saber o que é o valor presente, né? Que é exatamente, por exemplo, o que é o meu valor presente, que pode, inclusive, estar no futuro? É quanto eu vou precisar para começar a minha fruição. Isso é uma coisa importante. Quanto eu vou sacar mensal ou anualmente? Os ciclos econômicos, lembrando aí 2 eventos recentes, a pandemia, né, e a guerra que está acontecendo aí agora, lá na Rússia. Alterações no estilo de vida. Então, no meu caso, há 1 ano e 8 meses, esse meu bebê aqui nasceu e está mudando a minha vida para melhor, né? Mas está me dando assim, vários encargos interessantes na minha vida. Então, há 3 anos, eu tinha um tipo de entendimento sobre aproveitar a vida, hoje é completamente diferente e eu agradeço muito por isso. Mas muita atenção, né? Nascimentos, casamentos, separações, mortes e uma infinidade de variáveis vão mudar a nossa vida. A gente tem que estar preparado para isso. Utilização de valor de ajuste no final do prazo, se não me engano, é a próximo slide, que eu vou ter que passar muito batido, infelizmente. E proporção entre renda fixa e renda variável na massa crítica, que eu já falei também. Então, na minha opinião, galera, isso que está nessa tela aí é tudo que você tem que estudar para essa questão da fruição. Tá? As 8 horas estão se aproximando, tem 10 minutos. Vamos ver o que eu consigo aí nesses 10 minutos. Checklist anual, valor de ajuste no final do prazo. Isso aqui é o seguinte, vamos ver. Um valor futuro, future value, né? E aí quem tem alguma intimidade com matemática financeira, tem uma das variáveis que a gente faz nas contas, que é o valor que fica lá no final, chamado de montante, ou valor futuro. Tá? Então, se você tiver um valor futuro de ajuste, que é como se você desse uma herança para si próprio e você fará uso delas em caso de necessidade, isso garante uma estabilidade no fluxo de pagamentos. Tá? Como eu disse agora, a Selic passou de 2 para 5 para 10 em 1 ano. Ela poderia ter feito o contrário, passado de 10 para 5 para 2. E se o investimento que você tem depende de Selic para dar resultado, se ela passa de 10 para 2, você vai ter problemas. Então, quando você faz uma projeção e usa uma taxa de juro e ela vem diferente do que você previu, se vier diferente para mais, beleza. Tá? Você vai estar errando, o cálculo vai ter dado errado, mas vai sobrar dinheiro. Mas se ela der para menos, você previu um crescimento de 8%, como a gente tinha visto aí em alguns exemplos aí atrás. E em vez de 8%, você obteve 7,5% ou 6%, você vai juntar menos dinheiro do que o necessário. Se você fizer a sua previsão de saque, eu estou falando sem olhar na tela para eu poder falar tudo e não seguir ali, senão não vai dar tempo. Se você fizer a sua previsão de saque, vamos supor que você chega à conclusão de que você precisa sacar 2.000 por mês, e você descer um pouco, talvez para 1.800, 1.700, e provisionar esse valor lá para o futuro, ele serve como um contraponto para que, em caso de uma taxa menor do que ela foi prevista, você sugar dinheiro lá do futuro para você manter as suas prestações de resgate. Porque você pode ter previsto 2.000 de retirada durante 30 anos, mas só ter condições de sacar 1.800, R$100 a menos. Então, você teria condições de levar esse saque de 1.800 para os 1.900, que seria uma necessidade, consumindo o dinheiro da reserva lá do futuro. Tá? Então, aqui eu dei alguns exemplos, e aí eu coloquei... Não foi aqui, não. Não foi aqui. Bom, mas o caso é esse. O FV de ajuste, ele permite essa maior estabilidade. Quer dizer, em função de ocorrer uma taxa de juro diferente para menos do que você previu, você tira dinheiro do que você previu lá no futuro e ajusta os PMTs aqui. Seria interessante se eu pudesse dar esses exemplos. Tem um exemplo numérico, mas vai ser muito rápido. Então,
maior chance de os cálculos serem verificados na prática. PMT será em função. O que é PMT? O dinheiro que você vai sacar do fundo ao longo de alguns anos. Tá? Considerar 90% a 95% de expectativa de vida. Então, por isso que eu tenho aquela idade de 85 anos. No meu caso, que eu tenho uma ideia de 95 anos para minha morte, mais ou menos, eu estou tirando 10 anos e considerando como 85. Tá? É um caso que se aplica a mim em função da minha carga genética e do meu estilo de vida agora. Por que você deixar essa margem aí de 10% a 5% desse tempo aí de reserva lá no final? Porque os últimos anos não vão ser efetivos para serem aproveitados. Nos últimos anos, a gente viu lá o senhor de 112 anos, com marca-passo, precisa dos filhos, etc. Então, não é interessante você prever para essa fase gastar dinheiro, porque você pode até gastar, mas você não vai saber que você está gastando, né? Então, é importante, propósito, como deve ser feito todos os dias, como devem ser todos os dias 100% para você, né? Então, começa a construir isso na sua cabeça. Como é uma vida perfeita? A gente não vai ter vida perfeita, mas como seria uma aproximação o máximo possível disso? Precisamos de conhecimento, planejamento, execução e controle. Prática do orçamento, a última aula que a gente teve. Saúde física e mental. Tá? Eu procuro fazer minhas corridas aqui 3 vezes por semana. O meu corpo precisa entender que eu preciso dele. Então, eu faço os exercícios para ele saber que eu preciso dele. Né? Então, saúde física e mental. Eu preciso de ter coisas na minha vida que me deixem feliz. Então, andar com meu filho no colo, brincar com ele lá na grama, ir com ele à piscina e por aí vai. Perseguir longevidade, exercício e alimentação. É bom ter um plano que considere a perda de consciência. A gente quase não fala sobre isso. Você pode estar andando na rua e, de repente, perder a consciência. Continuar vivo, continuar... não saber onde é que está, para onde está indo, de onde veio. Então, sabe-se lá se isso vai acontecer e quando vai acontecer. Tá? Então, é bom que se tenha identificação, né, ou algum tipo de abordagem em relação a isso, que eu não vou saber falar, eu não sou técnico no assunto, mas é um ponto a ser considerado. Variáveis importantes, herança. Quanto menor, melhor para o fluxo de caixa. Então, se você pensa em deixar 100 mil reais de herança ou 50 mil para o fluxo de caixa, é melhor que você deixe 50 mil. 100 mil é melhor para os herdeiros. Né? Quanto mais para o fim do fluxo, melhor para a sua massa crítica. Então, eu quero deixar, tenho 2 filhos, quero deixar 100 mil para cada um. Então, vou deixar isso lá para o final. Quanto mais para o final, mais esse tempo vai poder ser usado em função da composição de juros para gerar rendimento para mim. E melhor vai fazer para o meu fluxo de caixa. Havendo herança, é importante saber o seu valor. Então, parece óbvio, né? Mas não é tanto, porque as pessoas não fazem isso. Tenta determinar. Eu acho que eu posso pagar tanto de herança para cada filho, para cada neto, para cada sobrinho, etc. Quantifica isso, joga no plano e executa. Taxa de juros durante a fruição, algo complexo. Acabei de falar aí, ó. Há 1 ano, dando essa aula, a taxa de juros anual no Brasil era 2%, agora passou para 10%. Olha só, como é que... Se alguém previu entrar na aposentadoria agora, fazendo os cálculos há 20 anos, olha só que complicação. Depende da economia e do seu conhecimento, como lidar com isso. Precisamos ter habilidade para gerir a massa crítica. É tudo sobre o que a gente está falando aqui. Né? Na fruição, melhor, renda fixa em 100% ou próximo disso. Então, na parte da fruição, quando a gente vai começar a usufruir do dinheiro, é bom que se deixe em renda fixa, mas você vai ter algumas pessoas cabeça dura, como é o meu caso, que acabou de conhecer a Bolsa de Valores e está maravilhado. Tá? Então, eu não penso muito de cumprir isso, mas sei que estou correndo muito risco adotando essa postura. Então, aqui tem esse exemplo, tá? Onde eu calculo um saque de 3.600, cadê? Mas ele vem 2.500 e pouco, em função da queda da taxa de juros, que eu tinha previsto 0,4, mas ela veio 0,33. Ok?
Então, mandando um valor de 15 mil lá para o futuro, que era aquilo que eu tinha falado, eu consigo manter esse 3.600 mesmo com a diminuição da taxa de juros. Porque se a taxa de juros, em vez de cair, subir, beleza, em vez de 3.600, eu vou poder sacar 4, vou poder sacar 5, etc. Mas se a taxa cair e eu tiver esse valor futuro lá no final do fluxo, eu vou poder tirar dinheiro do futuro para complementar o meu pagamento. Então, às vezes, ele vai poder estar acima também. Eu jogo dinheiro para o futuro, às vezes, ele vai poder estar abaixo, eu trago dinheiro do futuro e tento manter a estabilidade no fluxo de caixa. Sucessão. O que é sucessão? Destinação do patrimônio, bens, direitos e obrigações. Os herdeiros ficam também com as dívidas, acho que vocês sabem disso. Feita em vida e com consciência, será mais fácil, mais rápido e mais barato. Muito importante. Possibilidade de alterar algum plano antes da sua execução. Então, quando você faz em vida, você determina. Às vezes você briga com a pessoa e não quer mais que ela receba aquela herança, você vai lá e ajusta os papéis e pronto. Se você já estiver morto, vai ser uma execução pelo que a lei prevê. Então, é muito importante e existem alguns limites para se fazer isso. Você não pode destinar toda a sua herança desse jeito, mas a grande parte você pode e você deveria, a meu ver, fazer isso. Por isso que eu falei lá atrás, a gente tem que saber mais ou menos o tamanho dos valores de herança que pretendo deixar. É óbvio, você agora com 25, provavelmente não tem filho. Como é que você vai pensar nesse assunto? Bom, mas você pode, pelo menos, ter uma ideia das variáveis quando for o caso. Então, destinar em vida vai atender 100% à sua vontade, ao contrário de se você já tiver morrido. Pessoal, atingimos 8 horas, tem mais 7 slides. Eu vou pedir para vocês ficarem, se vocês tiverem horário aí para sair, tudo bem, tá? E eu vou continuar falando com vocês pelos e-mails, porque eu vou ter que receber material e informar sobre nota também. Tentar ser bem rápido. Isso aqui é um assunto muito ingrato, então é melhor fazer referência a ele com humor. Quando eu estou em aula presencial ou alguma palestra, até por alguma transmissão pela internet, eu costumo usar de humor para falar sobre isso, né? Então, eu falo, por exemplo, que como é que eu vou morrer e deixar o dinheiro para o Ricardão, por exemplo, né? É um tipo de piada que eu uso comigo mesmo. Eu consigo, às vezes, provocar uma ou outra pessoa para rir, porque quando a pessoa ri com uma informação que é séria, ela tem uma tendência a assimilar melhor aquilo. E falar sobre isso, a gente precisa romper uma barreira que é muito ruim, falar da nossa morte. Mas isso é necessário. Tá? A menos que você queira fazer a condução dessas finanças sem considerar essas variáveis todas e provavelmente o resultado não vai ser lá muito bom. Tá? Então, é um assunto muito ingrato. Isso aqui é um assunto chamado holding familiar. Eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre isso, mas é basicamente uma pessoa jurídica, digamos assim. Eu não sei se é exatamente uma pessoa jurídica, mas funcionaria como uma pessoa jurídica, onde você não tem essa questão de sucessão, né? Então, por exemplo, o que é a sucessão? Você tem um apartamento, quer passar o apartamento para o seu filho. Então, você tem que tirar do seu nome e colocar no nome dele. Tendo uma holding, você só faz isso uma vez. Você tira o imóvel, o carro, o dinheiro, o fundo, você tira do nome das pessoas e coloca na holding. Conforme a vida vai passando, as pessoas vão morrendo, você só vai fazendo a sucessão do chefão da holding. Ok? Então, e a holding vai comprando coisas. Você deixa a pessoa física fora dessa questão de estar os bens no nome dessa pessoa. Então, é uma maneira de você bloquear, tentar diminuir a chance da riqueza familiar ser dissipada. Tá? Então, é um assunto muito interessante. Eu sugiro fazer pesquisas sobre isso, porque não uma monografia, quem sabe. Gostaria muito de poder abordar um pouco mais, mas é um assunto complexo, exige conhecimento em direito, algumas práticas nesse sentido. Eu não tenho muito isso, mas estou aqui para lembrar, eu guardaria bem esse termo aí, holding familiar, dependendo do caso, pode ser algo que realmente seja muito importante para você e para sua família. Basicamente, a holding vai ter os bens e o usufruto desses bens vem
pessoa por pessoa. Então, é feita uma reunião em família, agora a gente elege fulano para presidir a holding. Esse fulano já está com 60, 70, 80 anos, tira ele e coloca outro. Tira ele e coloca outro. Tira ele e coloca outro. Okay? E você não precisa passar os bens de pessoa para pessoa. Então, assim, filosoficamente, eu sou até um pouco contra isso. Tá? Mas, em função do mar de regras que a gente vive, dentro dessa confusão toda, essa é uma, entre aspas, confusão que nos beneficia. Algumas referências, esse é o Louis Frankenberg, aquele que assinou meu livro, está lá na página 274 desse livro. Tripé da segurança da diversidade na terceira idade. Então, aposentadoria, foi daí que eu tirei essa ideia, lendo esse livro. Né? A gente tem que programar ter a aposentadoria oficial, né? Aqui vai vir ou do seu órgão do funcionamento público ou do INSS, essa é uma aposentadoria oficial. Ter uma previdência complementar, como essa que eu estou falando, da previdência privada. Hoje, eu não recomendo previdência privada porque ela é um pouco nociva em termos de rendimento, porém, é um excelente investimento para considerar, por exemplo, diluição de risco, tá? Tanto que esse cara aí está fazendo essa sugestão, mas a gente tem que lembrar que esse livro é bem antigo, 1999, então, hoje em dia, talvez ele não estivesse falando muito sobre isso, mas as pessoas do instituto onde ele faz parte gostam muito desse produto, previdência complementar, o que a gente chama de previdência privada. Algumas previdências privadas realmente são boas, mas qualquer que seja a previdência privada, certamente você obtém mais dinheiro se você investir você diretamente na bolsa. Isso é certo, tá? Mas tem muitas vantagens a previdência. E renda de diversas fontes voluntárias e alternativas, basicamente renda variável, né? E renda fixa. Então, lá no capítulo 20, ele trata um assunto inteiro sobre isso, olha, heranças e herdeiros. Assunto não atrativo, ele fala lá, preferível tomar previdências, como essas aqui que eu falei, cadê? Não sei se eu vou conseguir falar, né? Ai, meu Deus. Bom, as providências, né, de fazer em vida, por exemplo. Compartilhar informação com o cônjuge, às vezes o marido ou a esposa falece e não fala onde estão os seguros, onde estão as senhas, o que tem, etc. Muita atenção para isso. Importância do seguro, tá? O inventário pode segurar, então pode demorar. É importante você ter seguro de vida, porque nesse período entre a morte da pessoa e a família da entrada nos institutos para poder receber os dinheiros, digamos assim, que tem direito, pode levar muitos meses, pode levar alguns anos. Então, um seguro serve para cobrir esse tipo de coisa. Muito importante ter seguros. Observar as diversas formações familiares possíveis, direitos de família. Então, hoje em dia, tem muitas formas diferentes de se ter uma família. Então, isso torna esse assunto aí muito complexo. Sei lá, um casal muito jovem, como é o caso de vocês, vai morar junto, decide comprar um apartamento junto, 5 anos depois se separa, o que vai fazer com isso? Muito cuidado. Tiago Nigro, ele tem aqui uma fórmula que eu acho que é interessante, não vou ver muito detalhe aqui, mas você pega o valor que você pretende ter para se aposentar, dependendo da taxa de juros que você consegue, né, por ano, aqui ele deu 2 exemplos, 2% e 4% ao ano, você multiplica por um determinado fator o valor da renda que você quiser ter. Então, eu quero ter 10 mil de renda. Multiplica 10 mil por 600, é o valor que você vai precisar lá na frente. E ele deu um exemplo aqui, não de 2% ou de 4%, mas de 3%, cujo valor é 400, que está aqui no meio desses dois. Então, é uma maneira simples, digamos assim, que a equipe dele, junto com ele, preparou para ele fazer essa apresentação que eu vi. Eu achei bacana isso daí, tá? Achei muito simples, mas, assim, quando você fala de educação financeira para um público muito grande, é o caso dele, se vocês tiverem a oportunidade de ver alguma live dele, ele abre a live, 10 minutos depois tem 50 mil pessoas assistindo. Então, ele é uma pessoa muito famosa, ele tem que realmente fazer algumas coisas para falar, de modo que seja muito simples. E isso é extremamente simples. Eu achei interessante a gente ter isso aqui. Então, você pensa no valor que você quer receber, ele deu o exemplo aqui, né, 3 mil. Se a pessoa vai ter 3% de retorno ao ano, multiplica por 400, ele precisa de 1.200.000 para ter esses 3 mil por mês. É um exemplo aí do Primo Rico. Gustavo Cerbasi, né, falando sobre independência financeira, ele teve aposentadoria precoce, ele hoje está com 40 e poucos, mas quando ele tinha
antes de 30, que ele se tornou milionário, são uns 15, 20 anos atrás, e isso era muita novidade no Brasil. Hoje, ser milionário é muito simples, muito fácil. Tá? Mas, naquela época, isso era tão importante que ele virou capa dessa revista, não sei nem se ela existe, Você S.A. Tá? Então, independência financeira. Bens e direitos suficientes para deixar de trabalhar, sem necessidade de depender do governo. Conquista de liberdade, projetos, sonho, lazer. Olha os projetos, os propósitos que a gente precisa ter. Continuar vivendo sem o medo de perder isso no futuro. Servassi foi capa da revista Você S.A. quando estava para acumular R$1 milhão. Foi próximo dos 30 anos. Isso era tão incomum que ele ganhou visibilidade nacional. Ele passou a ser bem conhecido porque ele atingiu, por um acaso eu era assinante dessa revista, por um acaso eu recebi essa revista na época. Só não sei onde é que ela está, mas não joguei fora com certeza. Esse cara aqui é um advogado, o nome dele é estranho mesmo, é assim, Gottlieb, o nome dele é Ronaldo. Tá? Então ele tem um site que fala sobre dívidas, basicamente, né? E também sobre sucessão. Então, o que é sucessão? Transferência formal de patrimônio para os beneficiários. Então, nós vamos passar por isso, todos nós vamos morrer, a gente precisa transferir bens e direitos e obrigações, ou seja, o patrimônio. Considerações. É um assunto complexo. Considerar fazer um testamento, a gente, de novo, o testamento lembra a morte e a gente acha que é para pessoas que estão velhas. Não. Já começa a acumular bens e direitos e obrigações, já faz o testamento e renova todo ano. Por que não? Ferramenta jurídica pouco usado aqui no Brasil. Tá? Então, muitos problemas existem por falta de testamento. Não é restrita a pessoas de patrimônio elevado. Tá? É para todos nós aqui. Acredito que alguns de nós aqui tenham patrimônio elevado. Para essas pessoas é mais recomendado ainda. Testamento patrimonial ou vital. Patrimonial, particular, público, cerrado. Cerrado é dentro de um envelope, né, que ninguém pode saber. Só vai saber no momento que você venha a morrer. Vital, contém informação sobre manutenção da vida. Por exemplo, se eu tiver inconsciente, eu quero morrer, sei lá. Ou não quero morrer. Tá? Então, são algumas coisas que têm que ser consideradas. Eu falei aqui também do exemplo de perda de consciência, que é uma coisa que a gente não acha que vai acontecer com a gente. Chegamos ao final, passamos apenas 10 minutos. Estou vendo aí que tem 16 pessoas. Galera, chegamos ao final. De coração, eu fiquei assim, muito contente com essa experiência, mais uma vez. Quero deixar aí meu agradecimento também ao professor Sival, que está dividindo essa cátedra comigo, com os seus comentários e a sua presença. Eu, de coração, queria muito de coração que o interesse por esse assunto fosse para o coração e mente de vocês. Queria mesmo, porque eu falei aqui, quando eu tinha por volta de 28, 29, que eu me graduei na UFRJ, de todas as disciplinas que eu tive, eu só guardei um caderno chamado Matemática Financeira, porque lá atrás eu vi como isso ia ser importante para mim. Né? Eu ainda tenho esse caderno hoje. Então, esse assunto realmente ele é muito importante. Obviamente, eu tenho aqui as minhas deficiências, tenho minhas limitações, e eu pude apresentar para vocês apenas o que eu tive contato até hoje. Agradeço muito o contato de vocês, a ajuda, a presença aí quase sempre de vocês, é muito importante para mim. Queria deixar um beijo no coração de vocês, espero que isso tenha feito diferença para vocês. Fico aguardando aí as tarefas que eu passei. Professor Sival, se quiser falar aí as suas despedidas. Não, eu falei no começo, a minha despedida é boa noite. Então tá, galera. A gente deve ter atividade aí por e-mail até as próximas 2 semanas. Quem tiver alguma consideração, entre em contato por e-mail, por favor. Só lembrando que a minha caixa de e-mail está lotada, porque eu tenho um monte de monografia para dar vazão, estágio, essas coisas todas. Galera. Luiz, é no contigo coração. só. O lance é o seguinte: vamos ver se a gente fabrica um tempinho para a gente apropriar na pirâmide de Maslow as rubricas do orçamento. Isso aí eu anotei no dia que você falou na aula, foi para alguma anotação minha, em algum momento a gente... Toda hora eu escrevo um pouquinho disso, então vamos fazer isso aí a 4 mãos. Beleza. Manda um beijinho pro pequeno aí que está aí todo eufórico. Tá bom. Pessoal, de coração, eu amo a minha profissão,
amo a minha universidade, amo estar aqui com vocês, tá? Beijo para vocês, beijo mesmo. Até a próxima. Obrigado, professores. Boa noite. Bom feriado. Bom carnaval, galera. Valeu, um abraço.